Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Aldeia do Cacique. Eu sou pai Adriano de Ogum e hoje, eu vou trazer um tema que eu acho importante, algumas dicas, na verdade, para que a gente possa entender. Será que o que eu sinto é mesmo uma intuição ou é coisa da minha cabeça? Então, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar um passo a passo de como identificar essa diferença, com dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia e fortalecer ainda mais a sua espiritualidade. Mas quando que eu vou falar sobre isso? Após, então, a nossa vinheta. Então, vamos lá. Olá, meus irmãos, eu sou pai Adriano de Ogum. Então, hoje, eu estarei falando, trazendo algumas dicas, para a gente entender. Será que o que eu sinto é uma intuição verdadeira ou ele é coisa da minha cabeça, Todo mundo já passou por isso, Você sente algo, tem um pressentimento e depois fica até se perguntando, Será que isso foi intuição? Será que foi só uma viagem da minha cabeça? Na Umbanda e em muitas tradições espirituais, a intuição é vista como um canal de comunicação com o seu guia, com o seu mentor, com o seu orixá. Mas também é normal o nosso cérebro criar cenários e preocupações que não têm nada a ver com a espiritualidade, E é por isso, então, que nós vamos aprender a diferenciar um pouco mais todos esses contextos aí. Primeiro, a intuição geralmente é rápida, clara e direta. É como uma mensagem que chega e você simplesmente sabe. Já o pensamento, ele é mais insistente, Ele é repetitivo e vem cheio de argumentos, criando até uma certa ansiedade. Uma dica simples. Intuição, ele traz paz, mesmo quando alerta para algo difícil. O pensamento da mente traz preocupação e medo. Vou então listar alguns desses sinais que são como intuição. Então, por exemplo, uma sensação física e leve, Então pense, você sente um arrepio, um frio na barriga ou até um calor bom, mas ele não vem acompanhado de pânico. Tá? Esses são sinais de intuição. Ou uma mensagem curta e clara, A intuição ela vem como um insight rápido. Vai por aqui, liga para fulano, não faça isso agora. Tá? Então uma mensagem curta, uma mensagem clara é também uma intuição. Ou aparece do nada, Você não estava pensando no assunto e de repente sente ou sabe algo, Isso é um típico de um guia espiritual se manifestando, eu disse manifestando e não incorporando, se aproximando de você para te intuir em alguma coisa. Ou ele se repete de formas diferentes, Você pensa nisso, depois alguém comenta o mesmo tema, e depois vem um sinal. Parece coincidência, mas é uma orientação. E ele é também um sintoma, um sinal de uma intuição, Traz calma e direcionamento, Mesmo quando ele é um alerta, você sente clareza, sabe o que fazer e você não tem medo, e você não tem pânico. Talvez você tenha um pouco de dúvidas, porque você está naquele processo anterior, de se repetir em formas diferentes e ainda falta alguma coisa acontecer para que a sua intuição esteja mais dinâmica, esteja mais clara e seja muito mais eficaz. Bom, então eu trouxe 5 sinais de que é uma intuição, mas não são regras. E agora eu vou trazer então, já que eu trouxe 5, eu vou trazer também 5 sinais de quando tem grande possibilidade de ser coisa da nossa cabeça. Agora, quando é uma coisa da nossa cabeça, o pensamento ele é insistente, lembra que eu falei? E te deixa um pouco mais pesado, o que é o contrário de uma intuição que te deixa um pouco mais leve, Já quando é coisa da nossa cabeça, ele não traz ansiedade, faz você pensar no pior cenário e não te dá solução, só nos traz preocupação. E o pior,
Normalmente é fruto de nosso medo, trauma ou excesso de controle. Se você sente que está rodando em círculos, provavelmente então isso é só mental. Então vamos lá, ó. Eu vou trazer algumas coisas aqui para a gente poder ajudar a desenvolver ainda mais a nossa intuição, né? Porque é possível a gente desenvolver um pouco dessa intuição. Então vamos lá. Primeiro, a respiração, meditação curta. Basta 13 minutos por dia para a gente poder acalmar a mente. Então, quando nós passamos por esse processo para desenvolver a nossa intuição, ele não pode ser somente em um dia. Então, separe 13 minutos ao dia para você fazer uma respiração, uma meditação curta. 3 minutos por dia é suficiente para poder acalmar a mente, né? Anotar os insights, né? Então, tem um caderno para poder registrar os pressentimentos e ver depois se eles confirmam, tá? Então, você pode ter um caderno para você ir anotando. Então, quando você tem esse tipo de insight, né? Quando você tem esse tipo de intuição, né? Vá anotando para poder ter as confirmações, porque é uma forma que você tem de praticar para entender, né, os sintomas de quando está sendo uma intuição real ou quando ele está sendo algo da nossa cabeça. Conversar com o seu guia, né? Não precisa ser exatamente com o guia do Pai de Santo, não precisa ser exatamente com o guia de um outro médium, mas comece a conversar com o seu. Chame as tuas entidades para esse momento, para que ele peça sinais um pouco mais claros, talvez, ou antes de dormir, ou antes de uma decisão importante. Isso vai ajudar com que as intuições fiquem mais claras, né? Fica mais objetiva, né? Observar o corpo, né? Perceba como você se sente, né? O que eu quero dizer se você sente paz com aquela informação, ou se você sente-se mais agitado, por exemplo, toda vez que toca em determinado assunto, como que você reage? Se traz paz ou se traz uma certa agitação? Com o tempo, você vai perceber que a intuição é como um músculo, né? Quanto mais você treina, mais forte ele vai ficar então. Agora me conta aqui nos comentários. Você já viveu uma situação em que seguiu sua intuição e deu super certo? E se esse vídeo te ajudou ainda, deixa seu like, compartilhe com os amigos e se inscreve no canal Aldeia do Cacique, para que tenha mais conhecimentos, mais conteúdos da espiritualidade e da Umbanda. E lembre-se, meus irmãos, intuição é o seu guia interno. E é a espiritualidade conversando com você. Escute o seu coração. Siga com fé. É o que eu costumo dizer, né? Você seguir as suas intuições, você não vai errar. E lembre-se, se for algo da sua cabeça, tente de certa forma, tente de alguma forma retirar esses pensamentos negativos. Converse com as entidades. Eles vão te ajudar também a retirar esses pensamentos negativos, mas que você comece a praticar um pouco mais em relação às suas intuições, para que você não erre, né? E errar é um processo que é natural. Todos irão errar. Ou todos já erraram um dia, né? Porque isso faz parte do processo. Esse desenvolvimento em relação às intuições, ele deve ser continuado dia após dia, porque chega um determinado momento que você consegue dominar um pouco dessas intuições para se entender. E vamos lá, só para recapitular, se te fez mal, é probabilidade de ser coisa de sua cabeça. Se te traz calma, se te traz clareza, é uma intuição real. Aí, de quem trouxe essa intuição, aí já é outra conversa, já é tema para outro vídeo. Mas pergunte para a sua entidade. Pergunte para as entidades quando você estiver passando em consulta no seu terreiro. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe em todas as redes sociais, compartilhe com todos da sua corrente mediúnica. E eu sou o Pai Adriano de Ogum e com toda certeza nós nos veremos então em um próximo vídeo. Até mais, pessoal!